Oi, gente, eu sou a Carol. Eu estou no último ano de ciclo clínico de medicina e eu vou dar 12 dicas super rápidas aqui nesse vídeo que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a faculdade de medicina. A primeira dica é: não saia comprando todos os livros que você for vendo pela frente. Primeiro, identifique o que realmente é importante, identifique o que vai fazer diferença para você comprar o livro físico. Não é todo livro que o professor indica que você vai gostar do método que aquele livro foi escrito, se ele é didático do jeito que você gosta, porque cada pessoa gosta de uma didática, de uma escrita de livro, e às vezes tem o mesmo conteúdo em um outro livro que tem uma didática que você se adapte melhor. Então não sai por aí comprando todos os livros de medicina, que livro de medicina é caro. E muitas vezes compensa você investir no PDF desse livro, porque livro de medicina é deste tamanho. Então é muito pesado para você levar para os lugares. Então, cuidado com o livro de medicina. Ajuda muito se você tiver um tablet ou um notebook, ou até os dois. Eu escolhi ter só notebook porque eu tive tablet no início da faculdade, eu não me adaptei tão bem ao tablet, eu prefiro realmente o notebook e papéis impressos, porque é muita coisa para você se organizar. Então, desde o início, você tem que colocar os materiais em um só lugar, organizar de uma forma que seja fácil para você abrir um arquivo, para você procurar alguma coisa que é necessário para uma matéria que talvez você vai usar lá na frente também. Então, é muito importante você ter esses locais para você conseguir organizar todas as suas coisas, fazer drive, pastas, enfim, e colocar títulos fáceis de encontrar. Por exemplo, a anamnese infantil, a anamnese do adulto, a anamnese do idoso, colocar tudo isso de forma que seja fácil de você pesquisar e encontrar. Por isso que eu falo de notebook e iPad, porque acaba que, como é uma tecnologia, é muito mais fácil de você se organizar. Terceira dica: instrumentos médicos, otoscópio, estetoscópio, tudo. Cuidado, não precisa começar o primeiro dia de aula tendo todos os equipamentos médicos, até porque você vai estar no ciclo básico, você não vai estar usando tanto ainda no primeiro semestre. Varia de faculdade para faculdade, mas geralmente, quase 100% das vezes, você não usa todos os equipamentos no primeiro semestre. No máximo, o estetoscópio mesmo. Ah, já quero comprar o estetoscópio? Ok, você vai usar bastante. Recomendo até que você grave seu nome no estetoscópio a laser, porque quem é do meio sabe que estetoscópio gosta de sumir e estetoscópio não é barato. Mas então, não precisa investir em todos os equipamentos logo no primeiro semestre. Vai com calma, ver o que sua faculdade vai pedir e depois você vai adquirindo os equipamentos. Estetoscópio eu até libero, sabe? Porque minha faculdade, por exemplo, no final do primeiro semestre a gente já estava usando. Só que na minha faculdade eles também forneciam o equipamento no centro de simulação. Não é toda faculdade que oferece. Então, assim, realmente você tem que ver com sua faculdade, mas calma, não precisa sair comprando todos os equipamentos. Próxima dica é sobre jalecos. Eu acho que vale a pena investir em um jaleco bom, que tem um tecido fácil de manusear, que não é aquele tecido que amassa, que é aquele tecido que você lava e ele já tá ok para usar, sabe? Porque ficar passando jaleco, você vai ver que é uma perda de tempo muito grande, sendo que tem muitos, a maioria não amassa. Jaleco também que suja com qualquer coisa, é difícil de tirar mancha, por isso que tem que ver qual que é o tecido do jaleco e escolher bem o jaleco. Mas, quanto ao jaleco, também não precisa de exagero. No início, você pode ter só 2 jalecos, que é mais do que suficiente. Mais do que isso é exagero. Atualmente, eu tenho apenas 4 e é muito mais do que suficiente, na verdade. Já dá para se organizar muito bem com esses 4. Outra dica: não caia na pilha de outras pessoas, veteranos, que falam que é impossível. Confie em você, estuda, se dedica e confia no processo e no seu potencial. Não fica nessa de, é impossível fazer isso, é impossível passar nessa matéria, é impossível conciliar. Nada é impossível, só precisa de dedicação, calma e é isso, entendeu? Não tem essa de impossível. Todo mundo passou, por que você não vai passar, entende? Confia mais em você. Aprenda fisiologia e anatomia no ciclo básico. Fisiologia é muito importante. Muita gente não gosta. Eu amava fisiologia, então para mim foi uma coisa muito fácil aprender. Até hoje eu lembro tudo de fisiologia, porque eu gostava muito, era uma matéria que fluía para mim. Fisiologia, a minha maior dica é você ler e tentar relacionar e tentar imaginar o que está acontecendo realmente, porque não tem outra saída para fisiologia. Mas é extremamente importante você entender fisiologia, que depois você vai ver as doenças e se você não souber sobre fisiologia, você não vai entender por que as doenças estão acontecendo, entendeu? E anatomia também é muito importante aprender. Desenvolva uma boa relação com seus professores.
Não estou falando para você ser amigo de todos eles, mas estou falando para você sempre manter o respeito, que independente, na verdade, deve se respeitar as outras pessoas, né? Mas sempre mantenha respeito, por mais que você não goste daquele professor ou da matéria dele. Tenta criar uma boa relação, tenta fazer pergunta, porque o professor gosta que você faz pergunta, mostra que você está interessado na aula dele. Então sempre tenta manter um bom ambiente acadêmico para você, porque é muito importante. Os professores conversam entre si. É bom que eles vejam você como um bom aluno, como uma pessoa interessada, não como uma pessoa mal educada, chata, que não está nem aí para nada. Crie modelos para você ir se aperfeiçoando. O que eu quero dizer com isso? Na faculdade a gente vai começando aprendendo o que é uma anamnese, como que a gente tem que tratar o paciente, como que a gente faz um atendimento humanizado, tudo isso no ciclo básico a gente já começa a ver. Então é muito importante que você crie já um plano, por exemplo, sequencial de como que é um atendimento, porque no início é tudo muito novo, então você não sabe direito como que você vai atender o paciente. Por exemplo, vai chegar uma pessoa lá para você que você nunca viu, o que você vai fazer com essa pessoa? Qual que vai ser sua anamnese? Focada no quê? Então é muito importante você ter um roteiro mesmo de tudo que você tem que fazer desde que essa pessoa chega no consultório. Então deixa isso salvo, porque você vai usando e vai se aperfeiçoando. Depois você nem precisa usar isso mais, porque já tá uma coisa rotineira, você já sabe o que fazer, já é mais fácil, já flui melhor e você realmente sabe o que está fazendo. Mas no início você não sabe o que você está fazendo. Então é muito importante você ter um roteiro para você salvo sobre isso e sobre tudo que for relevante. Não tenha medo de fazer trabalhos científicos e de ir para congresso ou vergonha, qualquer coisa do tipo, porque é uma coisa super possível você fazer trabalho científico. Você pode demorar para entender como funciona, porque realmente tem diversas regras, tem método para pesquisar, é todo um modelo que você tem que seguir. Mas aos poucos você vai se aperfeiçoando nisso também. E em congresso é muito interessante, você consegue ver quais áreas você realmente tem interesse desde o início da faculdade, você adquire muito conhecimento porque tem diversas atualizações, então não precisa ter vergonha. Muitas pessoas vão até sozinhas mesmo para congresso, você não precisa ter um acompanhante para você ir para congresso, e são coisas que realmente eu recomendo. Você ganha certificado também e é realmente uma experiência muito boa. Tanto o trabalho científico é uma experiência boa, quanto o congresso. E se você puder apresentar seu trabalho no congresso, é melhor ainda. E de dica extra, tem muito professor que se interessa em ajudar os alunos com o trabalho científico. Então é muito bom você ver com um professor que você se familiariza mais, se ele gostaria de ser seu orientador, enfim. Sempre eles gostam de se envolver com trabalhos científicos. Tente criar, desde o início da faculdade, hábitos saudáveis. O que é isso? Cuidar da sua alimentação direito, fazer atividade física, não focar só na faculdade, porque vai chegar um momento que você vai enlouquecer, que é muita coisa, é pesado mesmo, tem muita prova, é difícil, os conteúdos às vezes são confusos. Então você, desde o início, entender que sua vida não é só a medicina é muito importante, porque sua vida realmente não é só ela, sabe? Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar de tudo na sua vida, porque se você não tem saúde, se você não tem hábitos saudáveis, se você não consegue cuidar de você não vai cuidar da sua faculdade, nem vai conseguir cuidar de outras pessoas. Então é muito importante controlar a sua vida da melhor forma possível para a faculdade dar certo, porque essa balança tem que estar equilibrada, porque se for só para um lado, não dá certo. Identifique qual vai ser o melhor método de estudos para você usar na faculdade. Você com certeza já ouviu isso, eu já tinha ouvido isso, aliás, só que eu não dei tanta bola para isso, que eu falei, besteira isso, mas não é, essa aqui é uma dica assim de ouro, porque você estudar para a faculdade de medicina é totalmente diferente de você estudar para a escola ou para cursinho vestibular, porque você tem que de fato entender, aprender, compreender e todos os outros sinônimos, porque é uma faculdade que exige que você lembre de tudo que você já estudou, que você entenda, que você relacione uma matéria que você estudou no primeiro ano com uma matéria no terceiro ano. E são 6 anos de faculdade. Então você realmente tem que ver qual que é o método de estudo que vai se adequar para você cursar a faculdade, porque você precisa entender todo o conteúdo realmente. Por último, e não menos importante, nunca tenha vergonha de pedir para acompanhar um médico. E foi nessas que eu fui em uma das cirurgias mais legais que eu já vi, que foi uma cirurgia robótica, que tinha um robô gigante na sala, que eu pedi por Instagram para um médico cirurgião que eu admiro muito, que ele faz umas cirurgias muito incríveis.
para acompanhar ele e ele aceitou. Muitos aceitam, o máximo que você vai receber é um não e ninguém morre de receber não. Então não tenha vergonha disso. Foi esse o vídeo, gente. Bem-vindo à Faculdade de Medicina, você que está assistindo essas dicas para começar a faculdade. Boa sorte nessa trajetória. Um beijo e até a próxima.